Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana de junho, que vai de 13 ao dia 19, em que a gente tem lua cheia no signo de Sagitário, né? Um signo que é muito entusiasmado, otimista, e ele vai ficar cheio aí, a lua em Sagitário ficará cheia da luz do sol no signo de Gêmeos, né? Então que traz aí um pouco de foco nessa multiplicidade das questões geminianas, né? Das multiplicidades de ideias, de caminhos e etc. Então essa lua, ela traz um centramento, talvez, para a gente poder enxergar o caminho diante das diversas possibilidades que a gente tem de seguir uma jornada aí, mas mostrando muito pra gente também, porque o equilíbrio aí entre os Gêmeos e o Sagitário é não só focar no destino, né, não só manter aquele foco para chegar onde a gente quer, mas também perceber a beleza da jornada, o que a gente pode aprender com as coisas que a gente vai, vamos dizer assim, vivendo ou experienciando durante o caminho, né? Que é também importante, que isso é uma questão geminiana. Então, o caminho do meio é tentar fazer um encontro entre Sagitário e Gêmeos para que essa lua possa ser uma lua de despertar, de quebra de paradigmas, especialmente de crenças limitantes. Porque quando a gente fala de Sagitário, né, e da lua em Sagitário, a gente fala de algumas crenças que a gente tem com relação ao nosso passado que podem nos limitar nessa multiplicidade de caminhos, né? Algumas coisas que foram implantadas na nossa cabeça lá no passado, que a gente pode ter acreditado em coisas com relação, inclusive, aos relacionamentos afetivos, às questões financeiras, ao próprio potencial, que precisa nessa lua vir a uma clareza, né? Porque a gente está falando de lua cheia, então a gente tem luz para poder enxergar as coisas, né? E nesse sentido, são essas, vamos dizer assim, esses assuntos que ficam mais claros, a nossa visão, né? A gente consegue enxergar essas crenças limitantes que tem essas diversas, vamos dizer assim, situações que podem ocorrer, que eu acabei de mencionar, mas que estão ligadas ao nosso passado, que foram tipo chips colocados na gente no passado. E agora é uma oportunidade de olhar para isso e falar assim, não é bem assim, né? Por que eu tô falando isso? Porque nós também estamos numa semana de despertar muito forte, né? Que alguns véus são abertos pra gente e a gente é chamada a uma responsabilidade sobre a estrutura do nosso futuro, né? Por quê? Porque a gente tem Netuno, que é o sonho, que é a fantasia, às vezes o escapismo ilusório, tocando Sol e Vênus. E temos também Saturno, que é a realidade, a verdade, que está em Aquário e fala da estrutura do nosso futuro, tocando também, né, Sol e Vênus. E em situações diferenciadas, porque o Saturno toca o Sol de uma maneira positiva, o Netuno de uma maneira desafiadora. Já o Netuno toca Vênus de uma maneira suave, né? Que acho que fecha o final de semana suavizando as coisas, né? Os desafios dessa semana de lua cheia, em que a gente tem esse transbordar de fichas que caem, né? Trim, trim, trim. E aí a gente tem que ter uma suavizada aí, porque às vezes a gente pode ser muito duro com a gente, né? E criar uma cobrança além da conta, porque esse Sol aí, apesar de estar em bom aspecto com o Saturno, surge aí uma cobrança sobre as ideias que a gente tem sobre o nosso futuro para colocar isso na realidade, né? Plasmar isso no mundo material real. Então, de uma maneira positiva, mas não deixa de ser uma cobrança. Então, no final de semana, a gente tem aí Vênus fazendo um bom aspecto com Netuno, recebendo um bom aspecto de Netuno em Peixes, né? Tentando, vamos dizer assim, colocar uma cobertura no bolo bem docinha para a gente poder conseguir digerir tudo isso, todos esses desafios dessa semana desse despertar. E especialmente porque a gente tem Marte fazendo a sua conjunção aí bienal com o Quirón, né, que está em Áries, que é um signo regido por Marte. Então é um grande despertar sobre aquilo que nos dói, aquilo que incomoda, né? E a gente vem de uma semana de Vênus conjunturando no signo de Touro, então que trouxe pra gente uma libertação, mas com um preço meio caro de se pagar, que é sair da zona de conforto nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, no que tange aos nossos prazeres, né? Justamente para a gente poder conseguir estruturar esse futuro que nós teremos dentro de
de uma vivência mais prazerosa, mais satisfatória. Mas para isso nós precisamos fazer mudanças no presente, né? Então, Vênus, Urano traz essa urgência para a gente com relação às questões de mudanças que nós temos que fazer. E o Saturno e o Netuno tocando Vênus e Sol nos coloca numa situação de responsabilidade com a nossa própria liberdade. Apesar dos incômodos e inseguranças que essa libertação que veio aí com Urano e Vênus e que ainda está vibrando essa semana, pra gente, né? Existe uma frase que eu leio muito, que aparece assim pra gente ler, né? Quando a gente tá olhando Instagram e às vezes Facebook, e assim, eu nem sei de quem é essa frase, mas que ali todo mundo quer liberdade, né? Eu quero ser livre, eu quero ser livre pra fazer o que eu quero, ninguém manda em mim e tal, né? Todo mundo quer ser livre pra ser feliz, né? E aí, você vai ir em busca dessa liberdade. Nem sempre. Tem gente que se acomoda na zona de conforto, né? Porque ali é seguro. E às vezes você não tem tantas responsabilidades quando você tá ali dependendo de alguém ou estando num estado mais estagnado, né? Então, quando você resolve se libertar, é necessário responsabilidade, autorresponsabilidade, né? Responsabilidade com as coisas que você quer para você e das mudanças que você fez para você. E por isso que às vezes a liberdade, ela é temida porque ela vem com essa carga de responsabilidade junta, né? Afinal de contas, o signo que representa a liberdade é o signo de Aquário. E o signo de Aquário é regido tanto pela responsabilidade de Saturno como pela mudança libertadora de Urano, né? Então, é sempre assim, liberdade vem sempre com responsabilidade. E às vezes a gente não percebe que a gente não vai em busca dessa libertação porque a gente teme as novas responsabilidades que nós teremos. Vamos dizer, dentro de uma questão de um trabalho que eu recebo todo mês, no final do mês, um salário, e isso me promove uma situação estável, mas não me traz satisfação, a partir do momento que eu resolvo sair desse trabalho, eu perco a estabilidade de receber aquele dinheiro. Mas eu vou em busca da minha satisfação. Então, mas aí você tem que ter responsabilidade em buscar essa satisfação e não ficar esperando o milagre acontecer, né, cair no seu colo. E essa semana é muito disso, porque, vamos dizer assim, o Sol, ele traz essa carga positiva de Saturno sobre as responsabilidades, sobre as mudanças e responsabilidades que nós devemos ter no hoje com relação ao nosso futuro. Mas, ao mesmo tempo, o Netuno, quando o Sol recebe uma quadratura de Netuno, é como se tirasse um véu, né, do rosto da pessoa e falasse assim, olha, se você quiser realmente alcançar seus sonhos, alguns sacrifícios terão que ser feitos na altura do que você quer conquistar. Então, se você quer conquistar uma liberdade, maior satisfação, maior prazer com a vida, algumas responsabilidades vão vir junto com isso. Você banca? Você dá conta? Né? Então, toda vez que o Netuno faz um bom aspecto, como ele fará com Vênus aí no final de semana, no domingo, na madrugada do domingo, ele alivia situações através de como se fosse uma anestesia. É igual você dar uma pausa na dor, né? Mas quando ele faz um aspecto desafiador, como essa quadratura com o Sol, ele tira o véu da nossa cara. Né? Aquilo que a gente estava no auto-engano, a gente pega e fala assim, nossa, o que eu estava fazendo? Ao mesmo tempo, você tem a oportunidade de não se anestesiar, mas também existe, vamos dizer assim, uma névoa que baixa na nossa visão e que pode nos levar a enganos, pode nos levar a fraudes. Por isso que toda vez que o Sol faz, ou o Sol ou Mercúrio, por exemplo, fazem maus aspectos com o Netuno, a gente fica propenso a, às vezes, acreditar em coisas que não são reais, cair em fraudes, golpes, enganos, pessoas mentem e você acredita, né? Mas aí logo ali na frente você dá um tropeço. Por isso que a quadratura é um desafio de, às vezes, nem colocar em xeque a sua própria intuição, porque você pode ser levado ao engano através disso, né? Então, ao mesmo tempo que é um despertar no momento nebuloso, em que você talvez não esteja conseguindo enxergar um palmo na frente do seu nariz. Então, é importante você ter os pés, assim, vamos dizer, a cabeça nas nuvens, mas os pés no chão, né? E ter muito cuidado com as questões que físicas, né?
Porque o Saturno, o Sol, Netuno, fala muito da questão, e o Saturno aí está falando da responsabilidade com relação à nossa saúde para que a gente mantenha uma boa imunidade, né? Vamos dizer assim, ter responsabilidade para ter saúde. Porque se você não cuidar da sua saúde, você pode acabar perdendo ela, né? Porque a gente tá falando de sol, a gente tá falando do físico. Mas também sobre os nossos sonhos, as responsabilidades que a gente tem com relação aos nossos sonhos. Se a gente ficar só na elucubração de ficar pensando naquilo que eu quero fazer pra minha vida e não faz nada, né, no presente, o futuro vai ser igual ao presente. Vai ficar estagnado igual. Então, a ficha cai do que a gente precisa mudar, especialmente com relação aos nossos comportamentos, né, dentro da sociedade, que a gente tem que pensar na gente, mas a gente também tem que pensar no todo, aí levando para esse lado da pandemia, né, tá voltando aí o negócio, então se cuida, também relativo às questões de hábitos, vícios, né, a gente vai começar a perceber que alguns hábitos, às vezes, podem fazer mal à nossa saúde emocional, né, hábitos repetitivos, que a gente insiste em manter aquilo, e a gente precisa mudar. É um momento propiciérrimo para a gente poder fazer mudanças de hábitos, deixar vícios que não são bons para a nossa saúde, né? Justamente para mudar esses hábitos hoje, para no futuro ter uma saúde próspera, ter uma saúde boa, uma saúde que nos permita ter prazer com a vida, né? E aí o prazer entra nessa situação como também um propulsor, porque Vênus recebe uma quadratura de Saturno no sábado, no final do dia, e um sexto de Netuno na madrugada do domingo. Então traz pra gente essa ideia de que pra gente poder ter prazer, a gente precisa fazer essas mudanças que a Vênus juntou aí com Urano em Touro, mudar, sair desse ar viciado, do que tá estagnado, pra gente poder ter o sonho no futuro está mais perto da realidade. Porque senão cada vez mais você vai distanciando o sonho de realidade, né? Algumas atitudes, especialmente relativas a relacionamento, com o Sol, com Vênus, Urano, que aconteceu no final de semana, podem levar a separações, a distanciamentos emocionais, né? E o Saturno, ele fala de solidão. Quando ele quadra Vênus, ele fala de solidão dentro dos relacionamentos. As pessoas podem estar se sentindo mais solitárias também, né? Ou diante dos desafios da responsabilidade que uma atitude dentro dos relacionamentos nos leva, né, a ter conosco mesmo, né? Não com os outros nesse caso. Mas tendo uma atitude de se manter corajoso em assumir as responsabilidades para ter prazer no futuro. Sabendo que algumas dorzinhas e alguns sofrimentos, e não dá para atravessar um deserto e chegar no oásis sem sofrer um pouco, né? Às vezes a gente toma algumas decisões que são muito importantes e divisores de água na nossa vida, e que a gente precisa ter coragem para assumir as responsabilidades dessa nova situação e seguir na direção de um recomeço. Mas obviamente que na hora da reação aos desafios que acontecem na nossa vida, a gente pode se sentir só, e às vezes sentir que a gente só pode contar com a gente mesmo, que é essa quadratura Vênus-Saturno, né? Porque cria uma solidão, porque é como se fosse um distanciamento do outro. O outro é Vênus e a solidão é Saturno. Então o desafio é saber ser uma boa companhia para si mesmo e se levar nessa travessia de uma maneira muito positiva. Esse é o desafio da gente, para chegar do outro lado e encontrar o oásis lá na frente, que é essa Vênus aí fazendo bom aspecto com Netuno na madrugada do domingo. Então é como se fosse assim, depois da turbulência, da tempestade, sempre vem um docinho, uma bonança e um prêmiozinho no final. Mas é preciso atravessar às vezes alguns momentos mais turbulentos e mais difíceis na vida. Não tem como a gente se livrar disso, né? A vida é feita de altos e baixos, e essa semana vai mostrar isso pra gente. E a gente precisa atravessar isso daí para chegar do outro lado. E quando chegar do outro lado, às vezes a gente vai ter mais altos e baixos também, né? E uma boa notícia também para essa semana é que o Mercúrio ingressa novamente no signo de Gêmeos aí na segunda-feira, no dia 13, às 12h26. O que é muito bom, porque libera algumas conversas importantes que precisam ser feitas, né? Que foram levadas para uma zona de repensar, e que agora a gente pode voltar colocando alguns pingos nos is, resolvendo algumas questões, dialogando com maior, vamos dizer assim, agilidade, objetividade,
para poder resolver essas questões pendentes, inclusive ligadas a esse Marte fazendo conjunção com Quirón aí, que bota o dedo na ferida e traz essa dor que pode nos direcionar a uma cura através das boas conversas, tá bom? Ó, uma semana de muitas fichas que caem, muita iluminação, muito despertar, muita coragem, responsabilidade com a nova liberdade e com os recomeços, tá bom, pessoal? Meus contatos estão aqui, curte aí o vídeo, segue a gente nas mídias sociais, aperta o sininho para quando os vídeos forem liberados, vocês serem notificados e dá uma força sempre pra gente nas mídias sociais. Eu tô sempre disponível para vocês, para mapa astral, mapa numerológico e tiragem de tarô. Tchau, tchau!